Olá, bem-vindo a mais um Rota da Saúde podcast. Eu sou Rafael Sarmento e a gente está recebendo uma convidada incrível. Ela é especialista em performance para quem não pode parar, para empresários que trabalham no dia a dia. Com vocês, doutora Tirzá Costa! Ó, Aê! doutora, obrigado por ter vindo. Fiquei muito feliz de conhecer a sua energia. Obrigada, Rafael. Obrigado pelo carinho. Eu quero pedir, doutora, para você contar um pouco da sua história. Eu quero saber sobre as questões que você trata. Eu já dei uma olhada no seu Instagram, eu vi o quanto é importante, o quanto são assuntos que estão em alta no momento. Mas antes eu queria pedir para você contar um pouco da sua história. Qual é a sua formação? O que você entendeu que você poderia ajudar as pessoas? Em primeiro lugar, Rafael, eu quero te agradecer pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Já tive outras experiências, a gente já se conhece, né, de outros carnavais, né? E aí, assim, vou começar falando da minha história, tá, Rafael? Eu sou fisioterapeuta. A minha primeira especialização é terapia intensiva, então eu costumo colocar ali nas minhas redes sociais que eu nadei muito tempo pelas águas da terapia intensiva, naveguei também pelas águas da fisioterapia integrativa e, como uma boa enxaquecosa, desde 2018, eu tenho um posicionamento muito forte na minha rede social sobre enxaqueca, né? Perfeito. E aí, com o passar do tempo, a enxaqueca se tornou uma performance para mim, né? Eu precisava não ter enxaqueca para performar bem nas minhas atividades de vida diária, né? Então, eu me vi durante muito tempo ali presa, porque eu não conseguia abrir o olho no fim da tarde. Caramba. Eu era intensivista, eu dava plantão noturno, então eu já passei 15 dias ali com crises fortíssimas de enxaqueca, sem conseguir levantar da cama. Você imagina o prejuízo financeiro que não era, né? Você não conseguir ali, enfim, profissional, de carreira. Então, a partir disso, 2018 foi um divisor de águas na minha vida. 2017 ali, eu comecei a estudar muito. Na fisioterapia não era um assunto muito bem abordado. Hoje, graças a Deus, a gente já tem a enxaqueca e a dor crônica, principalmente a enxaqueca. A gente já tem a enxaqueca como uma doença neurológica, porque ela é multifatorial. E aí, com o passar do tempo, as pacientes vindo, a gente conversando, eu notei que as pacientes vêm por uma dor que afeta a vida delas. E aí, assim, junto com isso, até a gente chegar no ciclo da dor crônica, daquele dia que o paciente vai para o hospital. Ou daquela fase, né? Porque às vezes é uma fase, né? Antes dele chegar naquele potencial ali, ele passa por muita coisa. Ela passa por privação de sono, depressão muitas vezes, queda de cabelo, intestino, nem se fala, o intestino já nem funciona tudo. Então, assim, eu comecei a notar que era uma escalada, até chegar no que eu chamo de colapso. Caramba. Né? E aí é um padrão meu chamar isso de colapso. Porque a mulher colapsa, ela não consegue, você imagina, ela não consegue levantar da cama. Né? A mãe não consegue cuidar do filho. Os momentos de família, eles são interrompidos. Então, virou, aí a gente chega em onde eu cheguei com a minha carreira. Hoje, eu atendo mulheres que não podem parar. Caramba. É interessante como a fisioterapia, ela tem ramificações, né? Excelentes, eu sou apaixonada. Não é? Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora, na verdade um pedido, para explicar para quem está em casa sobre a enxaqueca. Porque eu imagino que as pessoas confundam dores de cabeça com enxaqueca. Eu, por exemplo, com certeza facilmente iria confundir. Então, se você puder explicar para a gente, doutora, qual uma diferença básica entre elas? Então, Rafael, a enxaqueca ela é multifatorial. Não vai adiantar eu chegar para você e tentar aqui qualificar a enxaqueca. Olha, Rafael, a enxaqueca é uma dor de cabeça que acontece, você fica com fotofobia e você fica com aversão à luz, som. Isso não vai refletir no que de fato ela é, porque ela é multifatorial, né? A gente fala, quando fala de enxaqueca, a gente fala de alimentação, desbiose. A gente fala de inflamação, fala de intestino inflamado. Então, assim, ela é multifatorial. Para melhor te dizer, eu nunca conheci nenhuma paciente que tenha enxaqueca com a dor de cabeça, porque para melhor te dizer, ela ainda tem a parte dela sem dor de cabeça, que a paciente não vai ter a dor, mas ela vai ter náusea, ela vai ter tontura, vontade de vomitar, são vários os sintomas. Vai ter a perda de memória, né? A gente hoje na internet tem um nicho, graças a Deus, muito forte da enxaqueca, tem muita gente legal falando nisso. Eu participo, assim, de grande... Como é que eu vou te explicar? Eu corroboro com grande parte dos pensamentos da galera das antigas. Mas hoje a gente tem uns novos tratamentos aí para
multifatoriedade. Desde reposição de mineral, suplementação, atividade física é importantíssima. E aí eu trabalho também com a galera, eu sou multiprofissional. Sim, sim. Pra me acompanhar, eu tenho uma nutricionista e uma psicóloga de base, porque sozinha... Eu sou fã disso, de multiprofissional, multidisciplinar, eu sou fã disso. Sim, é a melhor coisa, né, acho que é o Rafael? futuro. Sim, assim, eu hoje estou conversando com o Rafael. O Rafael, ele é host do podcast. Mas o Rafael é pai, às vezes, o Rafael é empresário, o Rafael é filho. Exatamente. Entendeu? E a gente não pode dissociar isso. 90% do dia o Rafael tá beliscando uma comidinha que ele não deveria beliscar. 90% do dia o Rafael tá com os pensamentos que não era pra ele ter. Sim. E ele tá achando que aquilo ali é ele. E não é. Às vezes é uma fase que o Rafael tá passando, que tá sendo difícil. E como é que eu vou explicar isso pro paciente que não faz essa associação com a dor crônica? Caraca. E eu tô te trazendo enxaqueca, mas a dor crônica funciona dessa maneira. Entendeu? Então, assim, eu não consigo fazer tudo sozinha. Caramba. Olha, doutora, você, eu vim na rede social e um dos focos do seu trabalho é voltado para a mulher empresária. Sim. Né? Que tem N fatores, além de ser mãe, mulher, e N fatores, tocar os negócios, liderar pessoas e tal. Então, o volume de estresse é um volume muito grande nesse cenário, Sim. né? Você percebeu alguma coisa em comum entre essas mulheres que estão no alto desempenho, que estão na alta performance, para que chegasse no ponto da enxaqueca? Tudo isso que você falou, Rafael. Elas estão sobrecarregadas. Elas não têm tempo de olhar para si, porque é o marido, é o filho que adoece, são as intempéries, assim, climáticas que vão afetar, por exemplo, será que eu vou conseguir chegar no meu escritório para trabalhar hoje? E hoje eu tenho uma reunião importante. Não, e toma um negocinho, vou tomar um negocinho aqui. E aí é isso que acontece. Hoje a gente está vendo a medicina tradicional alopática que a gente está acostumado, ela está sendo para gerenciar crise. Né? E aí vem o mercado do wellness, que eu sou apaixonada, e é muito por isso que eu falo sobre suplementação na minha rede social, mas ele vem com esse fito de prevenção, né? Antigamente era uma pecha só ali do nutricionista, hoje o fisioterapeuta, o biomédico, o farmacêutico, a gente está todo mundo falando a mesma língua, eu acho que isso é muito interessante para o paciente. Né? Entendi, perfeito. Eu vi numa postagem aí, eu quero perguntar se tem alguma relação, e perguntar o que é também, que é sobre o Axis. Se você puder explicar pra gente o que é e qual é a correlação dele. Rafael, o Axis é um protocolo que nasceu para a enxaqueca. Tá. Ele nasce da dor crônica que é a enxaqueca. E ele nasce realmente com esse fito de acompanhamento do paciente. Só que ao longo, né, da minha trajetória com a enxaqueca, eu comecei a notar que eu podia ajudar mais gente, né? No sentido de... Não é a mulher sobrecarregada, mãe, ela não tem só enxaqueca. Ela tem fibromialgia. E aí a gente recai tudo sobre a performance dela. Então, o Axis, ele começou a ser um protocolo para alta performance. Entendi. Né? Mas como assim, em cima da performance? Ela perde performance? Muito. Mais uma vez, a gente volta naquele ponto. A mãe que não consegue levantar da cama. Muitas vezes, a medicação que é feita para enxaqueca, né? São as amitriptilina da vida, nortriptilina, topiramato. Muitas vezes, essas medicações, elas vão ter como efeito colateral uma depressão. Nossa. E retroalimenta o ciclo da dor crônica. Sim. Entendeu? Porque com depressão você não consegue levantar, você não consegue ter vontade, você vai perder mineral. Ou quando vai só o corpo, a alma não vai. Não, que vá só o corpo. Se for só o corpo, a gente tá feliz. Tá no lucro. A gente tá no lucro. Mas eu tô te falando de mulheres que não conseguem levantar da cama. Caramba. Entendeu? Que passam meses ali, cara, eu não consigo levantar, não sei. Eu só consigo pensar que... meu marido vai me largar, meu filho vai morrer, meu filho tem uma alergia, eu tenho um filho autista, como é que eu vou dar conta disso tudo? Tem horas que eu acho que eu não vou dar conta. Então, o Axis nasce muito dessa perspectiva feminina, e eu não atendo só mulheres, mas assim, o meu público maior é feminino, né, porque hoje a maior parte das mulheres é quem tem enxaqueca, dor crônica, e que padece por não performar do jeito que gostaria. Então, hoje o Axis é um protocolo de alta performance feminina. Né? Dentro dele eu tenho vários níveis de acompanhamento, desde o básico até o full, assim, que dentro do full eu tenho nutricionista parceira, eu tenho psicóloga parceira, eu ando muito agarrada com essa galera, entendeu? E é isso. E ele tem tempo, só pra eu entender como é que funciona esse protocolo de acompanhamento e de melhoria da pessoa, né? Por exemplo, após o diagnóstico,
entendendo, eu imagino que existe uma anamnésia para entender a parte comportamental da Sim, pessoa, né? Então, tudo. porque meu comportamento é, sei lá, acordo 5 da manhã e vou dormir 2 da manhã, sei lá, Uhum. por N milhões de coisas que eu tenho que fazer no dia a dia. Após entender todo o comportamento e conseguir obter esse diagnóstico, como é que funcionam esses programas? Ele é personalizado, ele tem um padrão? Completamente. O protocolo Axis, ele é completamente personalizado. A gente começa com a sessão diagnóstica para eu entender se eu consigo, de fato, ajudar aquele paciente. Porque, por exemplo, às vezes vai vir um paciente para mim com uma questão pélvica. Eu não entendo, não está na minha alçada Entendi. fisioterapia pélvica. Então, eu já direciono aquele paciente para um colega, enfim. Então, nosso primeiro contato é para saber se eu consigo, de fato, ajudar esse paciente. Se ele entra, de fato, no meu protocolo. Para ele não perder dinheiro à toa. Entendi. E aí, depois disso, eu tenho vários níveis. É o que eu te falei, eu tenho um de 30 dias. No de 30 dias, eu tenho vários compostos dentro dele. O principal, a gente faz uma reprogramação do eixo neurobiológico. E aí, vou partir para o que é esse eixo neurobiológico. A gente hoje sabe que o intestino é o novo cérebro. A gente tem tantas terminações nervosas quanto no cérebro, no intestino. Então, a primeira coisa que eu preciso conversar com esse paciente é sobre a qualidade desse intestino. E aí vem uma anamnese completa. Intestino, sono, unha, cabelo. Tudo que você imaginar, que você nem imagina que faça parte da fisioterapia. Entendeu? E ali a gente começa. De qualquer dessa esteira de produtos, a gente vai sempre começar pelo protocolo anti-inflamatório. Em caso de necessidade, claro. Né? Eu tenho uma parte online, que eu presto consultoria para o paciente online. Eu tenho uma parte que tem um encontro presencial, a gente faz fotobiomodulação com capacete, a gente faz espectrofotometria para a gente ter noção da prescrição que esse paciente vai precisar. A gente tem terapia manual também, porque não adianta também eu só tratar dessa outra parte e esquecer a parte cinesiológica. Tô com dor aqui e ali, tô com uma questão assim. Pra gente ir tirando tudo. Independente da causa, né? Tirando tudo que tá causando, né? E por fim, o meu objetivo final é que essa paciente, no fim desse protocolo, seja no de 30, no de 60 dias, ela consiga caminhar sozinha. Então, a minha proposta para as minhas pacientes é devolver independência e autonomia. Caramba. Então, tem uma parte educacional completa. também. Completamente. Para que ela consiga seguir e fazer... Sem depender de mim. Utilizar como se fossem as ferramentas que o programa ensina. Exatamente. Nossa, isso é muito, muito legal. Eu preconizo muito pela liberdade e autonomia. Eu não quero paciente dependendo de mim. Eu quero que ele vá. Que ele consiga viver. Que legal. Entendeu? Legal. Eu não quero ninguém dependendo de mim. Eu quero todo mundo livre e com liberdade de escolha. Eu quero que a minha paciente chegue numa segunda-feira e diga para mim, olha, esse fim de semana eu pude escolher ir pra Lagoa passear com meu filho, eu pude escolher ir na praia, eu pude escolher o que eu ia fazer. E não, eu me limitei ao que a dor me deixou fazer. Nossa, caramba. E é o que eu mais escuto, tá, Rafael? Caramba. As pessoas se limitam pelo que elas podem, conseguem fazer. Eu imagino, já vivi momentos tensos de hernia de disco na minha vida, vivi momentos muito tensos. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta, doutora, sobre sinais, por exemplo. É muito comum que, de uma forma errônea, que o ser humano ele espere chegar no ápice para poder procurar ajuda profissional, né? Então, existem sinais que a mulher empresária, a mulher que está vivendo um ápice ali de estresse junto com dor, né? Que ela possa ter visto antes de chegar no ápice, que ela possa falar assim, opa, eu acho que eu preciso de ajuda. Vários, Rafael. Então, nós temos hoje vários sinais que vão apontar para o que eu chamo de colapso. Porque, para mim, o significado do colapso é você deixar de performar bem, de ter suas atividades de vida diária por causa de uma dor, né? Então, a dor, ela é só um sinal de que a dor é sintoma. Ela não é a causa, ela não é ali o fim. Ela foi o meio que o teu corpo encontrou de te dizer assim, Rafael, para, eu preciso de atenção. Né? Então, a gente vai ter sinal como intestino ruim, sono, o sono prejudicado. Sono, então, né? Eu tenho muita paciente que se beneficiou muito da questão do sono com medidas simples. Tipo assim, tirando 10 minutos por dia. E aí é quando entra essa parte, Rafael, justamente
do sentido educacional, Sim. né? 5 minutos por dia podem te tirar de uma crise de horas, de 3 dias pelo menos, né? Isso é impressionante. Se as pessoas tivessem entendimento o quanto a fisioterapia ela é importante nesse aspecto aí, né? A gente virou porta de entrada, né? A gente nunca precisou de prescrição médica, mas agora está cada vez mais difundido. E assim, o paciente que sabe disso, ele é o principal beneficiado. Não, assim, e longe de estar falando que a medicina não presta, não é isso. Só que hoje a gente está caminhando para a medicina tradicional resolver situações de crise, gerenciar situações de crise. Paciente que chega no pronto atendimento com uma crise de enxaqueca, não tem condição de um médico falar, eu vou te suplementar uma coenzima Q10, uma vitamina B12, que não vai resolver. Sim. Ele vai ter que entrar com a dipirona, ele vai ter que entrar com corticoide, com uma sumatriptana, com a naratriptana. Então, assim, momentos de crise pedem gestão de crise. Exatamente. Antes a gente consegue modular para que o paciente não chegue no momento da crise. Então é importante ficar atento, ficar atenta aos sinais. Aos sinais. Cansaço constante, constipação, unhas quebradiças, dificuldade de dormir. A maioria das pessoas hoje tem esses wearables, né? E eles são muito legais porque eles falam justamente da sua qualidade de sono. Sim. É lógico que eles não vão te trazer ali, olha, Rafael, você tá estressado porque, sei lá, sua mãe falou uma palavra errada com você. Não é isso. Mas ele consegue medir ali o seu nível de estresse através, né, dos seus componentes ali que ele consegue avaliar. Inclusive, a White Martins, ela vai fazer publi. Mas a White Martins tem um relógio muito legal que ele consegue identificar infecção. Caramba! Porque eles têm o home care, né? Então, eles já fazem um trabalho, isso é pra você ver como a gente tá. Sim. Assim, eles já fazem um trabalho preventivo do idoso que tá em internação domiciliar, né? Eles já têm isso para diminuir a crise, para não chegar no hospital. Por que a gente está falando isso só para idosos? Todo mundo hoje tem um Apple Watch, todo mundo tem um wearable da vida. Você está entendendo? Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. A nosso favor. E isso eu preconizo muito nas minhas redes sociais. Sim. Falar para as meninas, olha, gente, dá uma olhada na qualidade do seu sono. Não é porque você está dormindo mais que você está dormindo melhor. Sim. E a enxaqueca, principalmente a enxaqueca, ela é uma condição que, assim, se você dorme muito, você vai ter enxaqueca. Se você dorme pouco, você vai ter enxaqueca. Se você Meu Deus, que caos. É isso. Se você beber café de manhã, você pode ter enxaqueca. Se você beber café à tarde, além de você poder ter enxaqueca, ela vai prejudicar no teu sono. Eu me corrija de verdade, eu já ouvi se uma pessoa X me falou, se eu não beber café de manhã, eu tenho enxaqueca. Fazem, caraca, então... E aí, Rafael, é aonde eu bato muito no meu Instagram. É sobre o café ou é sobre o teu terreno biológico? Com certeza. É sobre o que a gente está falando? É o café Sem que vai dar dúvidas. essa dor? Não, é como tá o teu estado inflamatório para receber esse café. Exatamente. É sobre o teu terreno biológico. E aí entra a parte da suplementação, que a gente consegue modular esse intestino. O intestino é soberano na inflamação. Sim. É ele que comanda através do leaky gut, das fibras, que fazem a permeabilidade. Entendeu? Então, assim, eu trago tudo isso dentro de um protocolo para o paciente não se preocupar. Para você ter ideia, no meu protocolo hoje eu entrego um fone de ouvido para a gente fazer modulação vagal. Eu entrego uma garrafa de água, porque eu preciso que a paciente beba água. Eu ainda entrego uma necessaire para ela carregar tudo isso. Entendeu? Isso no protocolo de 30 dias presencial. Então, assim, eu entrego tudo para o paciente não ter preocupação. Sim. Ele só vai se preocupar em executar aquilo ali. Ele tá zero preocupação. Né? É aquilo, eu vou entregar tudo na mão dele. Caramba. Só para ele realizar. Que trabalho legal. Bacana, doutora. Eu queria te perguntar sobre... eu vi, inclusive, nas redes sociais, nas suas redes sociais, sobre o termo de doenças incapacitantes. Né? Você mencionou um pouco aqui no início, mas eu queria pedir para você entrar em detalhe e explicar para mim que sou leigo, que não tenho conhecimento, e para quem pode estar assistindo a gente em casa. Como é que funciona essa perda de capacidade? Pode entrar um pouco mais no detalhe sobre isso? Posso, Rafael. E aí a gente vai voltar para o nosso começo de fato da conversa. Quando eu falo para você em doença incapacitante, não é aquela do CID reconhecido do INSS. Sob o meu ponto de vista, é incapacitante tudo aquilo que tira o Rafael da atividade de vida diária dele. Entendi. O Rafael tem que ir para academia, o Rafael tem que... andar até o ponto. Sim. Aí, assim, o que acontece? Como é que a fisioterapia entra nesse esteio? A fisioterapia trata da reabilitação do paciente. E graças a Deus hoje a gente saiu
A gente saiu da esteira da reabilitação da terapia manual só, porque quantos pacientes a gente não tem, Rafael, que você já deve ter ouvido falar assim, eu fiz 15 sessões de fisioterapia e eu não tive resultado. Nossa, mas muita coisa. Por quê? Porque não é sobre a fisioterapia. A fisioterapia passou anos enxugando gelo. Sim. Eu vou manipular você, eu vou fazer osteopatia, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Mas a gente tá falando de terreno biológico, a gente tá falando do Rafael, que tá há anos tomando cerveja todo dia, bebendo Coca-Cola, com os índices de... Ih, não Sim. pode falar Coca-Cola. Bebendo Não, o refrigerante. Cristiano Ronaldo não liga, a gente também não liga. A gente tá falando de uma pessoa que tem uma alimentação pró-inflamatória, Sim. entendeu? Rafael E aí, que trabalhou sentado durante 20 anos, 20 na frente do anos. computador, E eu não vou resolver esse problema do Rafael, entendeu? Por outro lado em também... 7 sessões. Em 7, em 20 que seja. Porque eu Entendi. preciso que o Rafael venha comigo. Vamos supor, o Rafael tem ali um problema na musculatura X, que é antagonista, que faz o movimento contrário a uma outra, porque a nossa cadeia muscular é isso. Um lado faz um movimento, o outro lado limita. Se o Rafael tem problema em uma, eu vou pegar uma toxina botulínica, que também está no protocolo, eu vou pegar uma toxina botulínica pra gente tirar a hiperestimulação dessa que tá travada, botar o Rafael na academia. Rafael, pega lá aquele teu personal, vamos fortalecer cadeia posterior, vamos fortalecer cadeia anterior. Entendi. E o Rafael vai ter meios pra tratar. Porque com uma musculatura estirada, o Rafael não vai conseguir fazer nada. Entendeu? Caramba, eu fico impressionado o quanto que o estudo que você teve sobre a enxaqueca trouxe tantas vertentes, né? Muito. Tipo assim, a sensação que eu tô tendo é que ela é uma parte final de milhões de questões, posso dizer assim, Sim. coisa se eu estiver errado, milhões de questões que dentro do seu método você consegue fazer um estudo da pessoa para entender quais são as questões que ela tem, que tá refletindo naquilo, sim, correto? Eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar sobre o aprendizado que você teve na sua carreira sobre a enxaqueca, sabe? Porque às vezes a sensação que eu tô tendo agora te conhecendo, que nós somos tão levianos quando a gente fala de enxaqueca, sabe? A gente escuta as pessoas falarem assim, tá com enxaqueca, ou escuta reclamar, pô, minha esposa tá com enxaqueca. Que nada. Assim. Sabe? Tipo assim, então, a gente é tão leviano e você... hoje eu te conhecendo mais a fundo sobre a sua profissão, eu vejo quão sério isso é, entendeu? Sim, Rafael, eu tenho muita paciente que chega e fala assim, eu perdi trabalho por causa da enxaqueca. Então, assim, ela é uma condição neurológica de hiperexcitabilidade, né? Diante de tudo que eu já vi e já vivi, por tratar e por ser minha própria paciente de enxaqueca, tudo que eu já vi é que o enxaquecoso, ele é a pessoa que tem que ter mais equilíbrio de vida. Porque é o que eu tava te falando, um travesseiro alto vai dar enxaqueca. Dormir à noite com um travesseiro alto vai dar enxaqueca. Dormir com um travesseiro baixo vai dar enxaqueca. Tomar café de manhã, às vezes vai dar enxaqueca. Às vezes não vai. Tomar café à tarde também. Então, assim, consumir um açúcar, Rafael, açúcar, sim, sabe? Açúcar? Esse que eu não consumo, só para avisar os interessados. No potinho, às vezes um pouco a mais de açúcar já, sim, vai te dar ali. Eu vejo muita gente falando assim, mas pipoca não pode. Pipoca é um excelente antioxidante. Você tá entendendo? A gente vai entrar num terreno de uma briga paradoxal. Porque não tem o que faça mal e o que faça bem. Tem o que o corpo do Rafael aceita, sem chegar ali ao colapso, sim, e sim, colapso bem, entre aspas. Entendi. E tem o que o corpo da Tirza aceita, que o Rafael não aceita e que, né? Mas os dois vão ter ali uma doença incapacitante. O Rafael não vai conseguir vir aqui trabalhar. Ou se vier, vai vir cheio de dor. Ou se vier... não vai conseguir raciocinar direito. Rafael não consegue trabalhar. Você sabe por quê? Porque você não consegue uma luz no seu rosto. Você não consegue som. Você não consegue andar. O meu trabalho já era. Não, você não consegue andar. A memória fica prejudicada. Imagina você sem saber o que você vai falar. As minhas pacientes reclamam muito disso. Diz, eu tenho falta de memória. E é parte da enxaqueca. Caramba. E aí, a gente tá falando de enxaqueca. A gente nem tá falando da fibromialgia. A enxaqueca e a fibromialgia são doenças que são causadas por hiperestabilidade. As duas têm o mesmo fundo, né? Imagina, a dor na cabeça que já faz uma repercussão sistêmica. E a fibromialgia, que é uma dor, sim, generalizada.
Sim. Você tá entendendo? E as duas conversam do mesmo sentido, na mesma conversinha, as duas estão agarradinhas. Caramba. Entendeu? Existe algum fator do nosso corpo que ele responde com compensação, por exemplo, sabe? Tipo assim, tem uma parte que tá falhando por algum motivo, né? E aí a outra parte compensa aquilo e isso prejudica mais você ainda? Todas. Todas? Porque quando uma parte não tá funcionando bem, a outra automaticamente vai ter que compensar. Caramba. Tudo. Isso, quando você aplica em enxaqueca, também faz sentido? Faz de novo a tua pergunta. Não, por exemplo, quando a pessoa está no ápice da enxaqueca, ela consegue entender que, por exemplo, não está conseguindo trabalhar na luz corretamente. Aí ela começa a trabalhar no escuro. Aí começa a diminuir a luz para ficar lendo no escuro. E aí ela está ferrando a vista dela. Sabe isso? Sim, Eu quero perguntar, esse tipo de coisa sim. acontece, entendeu? Mais uma vez, Rafael, a vida do enxaquecoso é movida por equilíbrio. Entendi. Precisa ser movida por equilíbrio. Se você pegar agora meu celular ali, você vai ver que ele é todo preto. Porque eu já sou enxaquecosa. Mas assim, aí eu também não vou saber te dizer. Porque é uma questão que só quem vai Sim. saber é papai do céu. Mas eu tenho um astigmatismo. Quem sabe se não é por causa Você tá entendendo? Entendi. Essa é uma questão que a gente não vai conseguir responder. Não vai. Eu não tenho nem raciocínio clínico Sim. pra isso. Entendi. O que eu posso te dizer é que uma parte sempre compensa a outra. Mais uma vez a gente entra. Se eu dormir com um travesseiro alto, eu vou ter enxaqueca. Se eu dormir com um travesseiro baixo, Caramba. eu vou ter enxaqueca. É Então, uma coisa tão séria. só pra você ter uma ideia, tem mulher que não pode prender o cabelo. Tem Meu mulher Deus. que não consegue prender o cabelo. Que desencadeia dor. Crise de enxaqueca. E aí, mais uma vez, não tem ninguém que tenha crise de enxaqueca que não passe um mês com avisos. Porque essa enxaqueca, ela não surgiu porque ela prendeu o cabelo. Não surgiu por causa de um problema cervical. É um problema sistêmico, é uma doença neurológica. Você tá entendendo? Entendi. Que a gente vai tratar as causas. A gente consegue fazer um protocolo antioxidante, a gente consegue fazer um protocolo anti-inflamatório, que também vai depender 90% do paciente, que o paciente vai me encontrar 2 vezes por semana. Ele vai ficar com as minhas orientações e com o meu É suporte. muito dele também, né? É muito dele. Entendeu? Eu ofereço suporte, mas quem tem que fazer é o paciente. Sim. E é essa a consciência que eu procuro despertar. Não é à toa que meu paciente hoje sai de uma consulta comigo, mais uma vez, com fone de ouvido e um áudio de estimulação vagal. Caramba. Doutora, eu quero pedir para você deixar suas redes sociais, como as pessoas fazem para conhecer os programas, mas antes eu quero te perguntar sobre, nós falamos muito sobre os casos extremos, Sim. né? Sobre as questões que as pessoas têm que enfrentar, sobre os sintomas, mas eu queria pedir para você falar um pouco sobre o sucesso, porque com esses anos de carreira, todos os pacientes que chegam até você, eles têm um sucesso, principalmente aqueles que conseguem se dedicar ao seu programa, acreditar e Sim. seguir os passos dele, né? Então, eu quero te perguntar sobre os casos de sucesso, o que você observa em comum que as pacientes, as empresárias, executivas conseguem aprender e observar para que elas tenham sucesso seguindo o seu programa? Elas conseguem ter liberdade, Rafael. E vou te falar, eu acho que saúde é o bem mais caro que a gente pode ter, entendeu? Exatamente. Elas conseguem ter liberdade. Não tem nada mais recompensador para elas do que elas poderem escolher o que elas vão fazer. O dia que elas vão trabalhar. Elas viram donas da própria agenda. Elas não performam, elas não performam com a dor e nem apesar dela e nem de acordo com a vontade da dor. Você tá entendendo? Elas fazem as escolhas delas. Então eu procuro trazer muito essa consciência para elas. Vocês estão comigo, eu tô aqui para ajudar vocês a recuperar a liberdade de vocês, porque não tem nada mais valioso do que a liberdade e o poder de escolha que a gente tem. Exatamente. O livre-arbítrio, né? Imagina, eu vou sair domingo. Exatamente. E eu sair domingo. Porque a dor é tão grande, Rafael, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue. Quantas vezes eu não já perdi viagens? Eu sou o tipo da pessoa, eu já perdi viagens, Rafael. Eu deixei de ir na época acho que foi pra Sergipe, por causa de enxaqueca. Caramba. E assim como eu, tem várias. Essa semana passada Eu mesmo, imagino. eu recebi um relato de uma empresária que ela veio para diagnóstica, a gente tá avaliando qual vai ser o melhor, o que ela vai seguir. Mas ela não tá conseguindo levantar da cama.
Ela tá 15 dias na cama. 15 dias. Nossa Senhora. E ela precisa. Ela fez um Nossa. tratamento caríssimo em São Paulo. Essa parte, se tu quiser, tu conta. Mas ela fez um tratamento caríssimo em São Paulo. Pagou 15 mil no tratamento em São Paulo. E não deu resultado. Nossa. E fizeram alguma coisa ali que deixou também ela de uma maneira mais... Sim. Foi sobre perder Menos viagens e oportunidades. A primeira coisa que me veio à cabeça foi o preconceito que a sociedade ainda tem com a enxaqueca. Então, por exemplo, uma empresária não foi numa reunião porque tá com enxaqueca. Pô, ela não foi na reunião porque só tá com enxaqueca? E, Pelo amor de Deus. e aqui Olha eu quero isso. agradecer a Virgínia, hein? A Virgínia. Tem muita Virgínia. Agora, em fevereiro, quando ela fez o desfile, foi por qual escola de samba? Na Ilha, União da Ilha, Não, acho. não. Ela era da Paula Oliveira. De Pronto, samba, eu entendo. Vai. Meu negócio é pagode, doutora. Samba não é comigo. Eu também amo pagode. Mas vamos lá. Ela saiu da Sapucaí numa crise fortíssima de enxaqueca. Agora, recentemente, ela começou a fazer um protocolo que não é o meu, mas em breve, Virgínia, você vai me escapar, não. Em breve. Em breve. E aí, ela tá fazendo um protocolo com toxina botulínica. E aí, eu não conheço mais o protocolo. O que eu vi foi ela fazendo com toxina botulínica e ela falou que foi uma das melhores coisas que ela fez na vida dela. E realmente, toxina botulínica é fantástica para enxaqueca. Eu também tenho, eu te falei, também tenho no meu protocolo. Então, assim, hoje a gente está cada vez mais desmistificando a enxaqueca. Sim. Mas ainda tem um preconceito muito Sim. forte, no sentido de, é mentira. É mentira. Então uma oportunidade, às vezes uma entrevista, às vezes sei lá, uma grande executiva vai fazer uma entrevista com alguém do exterior, pior ainda, sabe? Rafael, Tipo as mulheres que têm enxaqueca, você nota na cara delas. Elas já vêm com o olho aqui, ó, fechadinho. Caramba. Entendeu? Elas já vêm aqui, ó, você tem que falar baixo. E elas já estão hiperexcitadas. A qualquer estímulo que você der que não for programado, aquela mulher vai num colapso. Meu Deus. Eu tive uma paciente que chegou a ter um AVC. Meu Deus. Claro que não foi por causa da enxaqueca, mas assim, são situações Sim. que foram batidas, ela não deu atenção. Insônia, perdeu peso. Então assim, muitas situações, muitas investigações que não deram em nada, que tinha enxaqueca também, e que ela terminou com AVC. Graças a Deus que foi uma coisa transitória. Não teve grandes repercussões, assim, não é nem que não teve grandes, não teve maiores repercussões, mas assim, a partir disso ela mudou completamente o estilo de vida dela, né? Infelizmente a gente precisa chegar nesse colapso para poder... eu falo muito, Rafael. Nada, que isso, doutora. Tava um papo tão gostoso desse. Eu acho que eu quero de verdade, assim, quero primeiro agradecer mais uma vez e espero que esse programa chegue a muitas pessoas. Eu também espero. Porque, assim, cara, é um assunto que a gente sabe o quanto a gente é leviano nesse assunto. Sim. E responsável da nossa parte, não tratar isso, nossa, que eu digo que não somos profissionais da área, né? Claro. Não tratar com responsabilidade e com a seriedade merecida. E respeito, assim. Sim. Ainda é um tabu. Com seriedade, tratar com seriedade. Ainda é um tabu. É o que você falou, perdeu uma entrevista de emprego. A grande empresária, ela vai conseguir desmarcar a reunião dela. Mas quando a gente passa para outras classes, é muito subjugado. Sim, com certeza. Entendeu? É uma dor de cabeça. Será que é mesmo? E a pessoa que ela não consegue levantar. Rafael, eu tive uma gravidez de 9 meses, lógico. Eu tive tanta enxaqueca, que TikTok, rede social, eu fiquei off disso tudo, porque eu não conseguia olhar na tela do celular, da claridade da tela do celular. Caramba. Entendeu? Então, hoje pra mim é o seguinte, gravidez é legal? Mas eu tô fora. Adorei, mas não volto mais. Hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Hoje eu... Olha, deixa doutora, pro próximo. Eu quero te pedir um grande favor para esse planeta. Deixa, por favor, aqui como é que as pessoas fazem para conhecer o seu programa, né? Seguir você nas redes sociais, saber mais sobre os seus protocolos de atendimento. É por onde? É pelo Instagram? A gente começa, a porta de entrada hoje é pelo Instagram, doutora.tirza.costa. Eu tô lá, bonitinha de preto. E lá vocês vão ter acesso, quando vocês clicam no link da bio, tem uma anamnese inicial, a gente marca uma sessão Axis diagnóstica. Você tem como marcar já uma consulta presencial. Eu atendo em Botafogo e na Barra. Perfeito. Vocês conseguem, através do link da bio, ter um contato comigo e com as minhas secretárias. Então, é só ir lá que tá lá tudo certinho. Olha, doutora, obrigado mais uma vez. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns de verdade. Eu vou desejar muito, noite e dia,
para que esse programa, esses vídeos cheguem a muitas pessoas que conhecem alguém que está passando por isso, Sim. ou passam por isso, né? E possam criar um alerta. Às vezes estão no momento de alerta ainda. Não chegou nem no ápice. Sim. Mas está no momento de alerta e vai conseguir ter tempo de buscar ajuda sem chegar no ápice. Né? Também, Rafael, espero muito alcançar bastante gente. E assim, tirando os protocolos presenciais, a gente tem muita informação também no Instagram. Sim. Segue lá, que com certeza você não vai ficar desassistido. É isso. Obrigado, doutora, Rafael, mais uma vez. tudo de bom. Esse foi mais um Rota da Saúde. Se você amou essa aula que a doutora Tirzá deu aqui pra gente, se inscreva no nosso canal também e não deixe de seguir ela lá nas redes sociais. Até o próximo. Tchau, tchau.